Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é o 8º filme da franquia Universo Invocação do Mal, um longa de terror e mistério que estreou em 2021, dirigido pelo Michael Chaves. O filme conta a história do casal Ed e Lorraine Warren, que investigam um assassino que alega ter sido possuído por um demônio. O filme começa com uma sequência de exorcismo bem interessante, e já mostra alguns pontos sobre a obra. Por exemplo, que o ritmo vai ser muito mais acelerado do que dos outros filmes da franquia, que o terror é construído gradualmente, porém também mostra alguns dos defeitos do longa. Mas vamos analisar essa sequência primeiro. Assistimos a tentativa de exorcismo que não funciona, depois vemos a relação de amizade entre dois dos personagens, logo após um plano bem legal, que é uma clara referência ao filme O Exorcista. E então a ação de fato começa com alguns sustos, cenas pesadas para chocar o espectador e o desfecho com o demônio sendo passado para o jovem. E o único personagem que vê isso é o Ed Warren, e o espectador. Porém ele tem um problema cardíaco e não consegue contar para os outros. Eu sempre reclamo desses começos muito expositivos nos filmes de terror, normalmente usando um flashback e tal, e nesse filme não é tão diferente assim, porque já mostra alguns erros de roteiro. Uma protagonista com muita experiência não suspeitaria de como o demônio saiu fácil do corpo da criança, porque o exorcismo nem foi concluído. E aos 20 minutos, o Ed consegue revelar para Lorraine que o demônio foi para o corpo do jovem. Não seria muito mais interessante se o espectador descobrisse isso no mesmo tempo que a Lorraine? Nós não conseguimos ter uma noção de quanto tempo se passa durante esse começo, porém dá a entender que um dia depois, enquanto o Ed ainda está no hospital sofrendo, a família que supostamente perdeu o demônio está feliz, mesmo após ver uma cena como essa. Eu não sei vocês, mas eu ficaria traumatizado por um tempinho. O roteiro tem seus furos e falhas, e os problemas são sempre solucionados da mesma forma, usando os poderes da Lorraine. Acaba ficando repetitivo demais. O diretor Michael Chaves não dirigiu nada muito grande na sua carreira até então. Fez alguns curtas como The Maiden, que é bem fraquinho para ser bem sincero, e A Maldição da Chorona, que também é bem fraquinho. Sem dúvidas, o que fez de mais relevante na carreira antes do Invocação do Mal é o clipe da Billie Eilish, da música Bury a Friend. Visualmente um clipe muito interessante. E em todas essas obras eu pude notar alguns padrões da sua direção. Ele adora fazer pequenas transições para o preto ou cortes para o preto, do nada, e de forma totalmente gratuita, e Invocação do Mal não é diferente. A atmosfera de terror apresentada pelo Michael é simples, usando muito dos espaços escuros e do silêncio para criar a tensão, e os famosos jumpscares, com cortes rápidos e o som alto. Alguns funcionam muito bem e são criativos, outros só são gratuitos e não funcionam nem um pouco. You alright? I'm fine, Ed. It's just a rat. A trilha sonora é quase inexistente aqui, e nos poucos momentos que a escutamos, acaba sendo uma trilha bem genérica, nada marcante e muito menos memorável. Já a atuação, vemos algumas interessantes, como do Arne Johnson, interpretado pelo Rory O'Connor, e outras bem fracas, como do Drill, interpretado pelo Shannon Cook. Mas é interessante ver o casal protagonista, interpretados pelo Patrick Wilson e pela Vera Farmiga. A química entre os dois está melhor a cada filme, fazendo com que o espectador se apegue mais a eles. Uma boa direção de arte, ajudando o espectador a entender em que ano se situa o filme, com as roupas de época. Nada muito chamativo a não ser a Lorraine, que usa roupas extravagantes, exatamente como a Lorraine real. A fotografia do filme é muito boa, mas com algumas ressalvas. Vemos lindos planos e alguns enquadramentos bem interessantes. O trabalho de iluminação também é bem notável, assim como o contraste alto, dando um visual bem diferente dos outros Invocação do Mal. Em um plano sequência específico, somos apresentados a alguns personagens e a um local. Isso já é uma marca registrada da franquia, para mostrar para o espectador o ambiente principal do filme e os personagens centrais da história. Porém, em Invocação do Mal 3, isso não funciona nem um pouco.
porque esse plano sequência apresenta um personagem que morre logo no começo do filme e o local mostrado nunca mais aparece na trama, uma grande falha da obra. O CGI funciona bem, principalmente durante as cenas de terror que são escuras e não conseguimos enxergar as falhas, porém, em uma cena de dia, acaba não funcionando tão bem. A montagem é interessante em alguns momentos, criando algumas rimas visuais e com um bom tempo para o espectador entender o que está acontecendo, mas também falha. Muitas transições com drones, com enquadramentos bem abertos, supostamente para mostrar onde está cada personagem, mesmo o espectador já tendo essa informação, e diversas vezes nos momentos de tensão, quebrando todo o ritmo da cena e o terror do espectador. Também senti falta de um capricho na mixagem de som. Em algumas cenas tem muita informação acontecendo, mas só escutamos o som do que está em foco. Faltou um pouco de ambientação para as cenas. Para fazer esse vídeo, eu assisti e revi todos os outros filmes da franquia, e eu recomendaria que você fizesse o mesmo, se quiser ter uma experiência completa. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é um filme que tenta inovar e mudar o que já estava estabelecido e que poderia dar muito certo, mas acaba não funcionando tão bem assim. O longa falha como um filme de terror, mas como um filme investigativo até que funciona mais ou menos. A obra tem algumas cenas interessantes, mas peca em muitos quesitos, principalmente no roteiro e na narrativa criada pelo diretor. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd e que inclusive tem meu ranking de todos os filmes da franquia Universo Invocação do Mal, e os links estão na descrição. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. Rain, let go of her hand.